fracos, mas se o culto for uma bênção, é porque todos nós vamos participar dele. E é por isso que você, como pentecostal, você tem liberdade aqui nessa noite de falar glória a Deus e aleluia, porque lá fora tem muita gente que já está rouco de tanto cantar, tantas coisas que, pelo amor de Deus, dá até vergonha. Lá na minha rua, agora de tarde, agora tinha um abençoado lá, mas pôs até no último grau, irmãos. Desculpe, cada um tem os seus gostos, mas pôs um funk na frente da minha casa que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é cada palavra, cada frase tão suja, tão imunda, que as pessoas adoram ouvir isso. E é por isso que nós, como povo de Deus, nós temos prazer de adorar a Deus, porque na tua boca, essa boca agora, é uma boca que Deus colocou um cântico de vitória ao nome dele, um cântico novo. Você recebeu um novo linguajar. Sabe o linguajar que o crente tem? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, glória, amém. Esse é o nosso linguajar, e esse é o linguajar lá do céu, porque lá em cima, meu querido, os anjos o tempo todo dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, e nós vamos nessa noite desfrutar dessa palavra, e vamos sair daqui nessa noite cheios do Espírito Santo do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 6, hoje nós vamos falar da vida de Noé, um homem que a Bíblia Sagrada trouxe o registro da sua vida, e o Novo Testamento confirmou a respeito da vida de Noé, um homem de Deus que viveu nessa terra. Talvez alguém possa até dizer, existiu esse homem? A Bíblia vai dizer a respeito dele. Nós vamos ler 2 versículos que falam sobre Noé. Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo de número 6, verso de número 9, e depois nós vamos lá para Hebreus capítulo de número 11, e nós vamos ler o versículo de número 7. Quantos acharam? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, verso 9, diz apenas isso: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Agora vai para lá, para Hebreus capítulo de número 11, Hebreus capítulo 11, verso 7, o autor aos Hebreus também vai trazer uma informação a respeito de Noé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 7, pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Quantos podem dizer amém? Vamos falar com Deus agora e vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E a sua oração é pedir para que não eu, mas para que o Espírito Santo, através dessa palavra, use a minha vida e você venha receber o recado de Deus, a palavra de Deus. Que essa palavra nessa noite, ela seja para mim e para você como um martelo que esmiuça a penha. Que essa palavra seja como fogo consumidor, que venha purificar eu e você, em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre o teu coração e fala com Deus. Pai, muito obrigado, porque nós estamos na tua casa, estamos na tua presença, e a tua palavra nessa noite, Deus, vai falar a respeito desse grande homem de Deus que foi Noé. Um homem que andou contigo, um homem que foi justo, reto, íntegro nessa terra. Que esta palavra nessa noite, ó Deus, venha falar ao nosso entendimento, e que todos nós possamos receber de Ti, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, a transformação, a regeneração. Fale ao nosso entendimento, meu Deus, que nenhum dos Teus filhos dessa noite saia daqui da maneira que entrou, mas que todos nós, ao sairmos da Tua casa, possamos sair daqui transformados, regenerados e abençoados pelas Tuas mãos. Assim nós oramos
e no nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém? Os irmãos podem se assentar no teu lugar, e daqui a pouquinho nós estaremos orando e participando da mesa do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse homem de Deus chamado Noé. E é interessante que a Bíblia Sagrada, ela traz consigo muitas informações de pessoas que andaram, que viveram com Deus. E o mais importante que a gente percebe é que esses homens ficaram registrados na Bíblia Sagrada para o nosso próprio exemplo. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, nós temos aqui o capítulo 11 todo, é chamado a galeria dos heróis da fé, homens e também mulheres que viveram com Deus, andaram com Deus, serviram a Deus, derramaram sangue sobre as arenas, sobre a terra, em serviço ao Senhor, em testemunho ao Senhor, homens que o mundo atual e o mundo de então, em que eles viveram, não eram dignos de tais pessoas estarem vivendo no meio delas. E nessa noite nós vamos falar de um desses homens, chamado Noé. E é uma coisa curiosa, meus irmãos, que quando a gente vai falar de Noé, embora a Bíblia não fala muitos detalhes sobre a vida de Noé, mas algumas coisas aqui nós vamos trazer em destaque, para a gente perceber, meu querido, como que esses homens viveram diante de Deus, como serviram a Deus. Talvez alguém possa dizer que um homem de 500 anos é pouca idade? É pouca idade. Então Noé, com 500 anos de idade, gerou 3 filhos. Com 500 anos de idade, você imagina o vigor de um homem de 500 anos de idade. Mas ele coabitou com a sua esposa e ele teve 3 filhos. Isso é de admirar? É de admirar. Porque hoje a gente vê hoje uma pessoa com 70, 80 anos de idade, e a pessoa já não tem mais vigor, já não tem muita saúde. Mas aqui a Bíblia traz em destaque esse homem com 500 anos de idade, onde ele começa então a fazer a obra de Deus. Quando Noé, aos 500 anos, ele começa a construir a arca, um grande barco de 300 metros, um grande navio. Quando esse homem começa a construir uma arca para que o dilúvio ele viesse, as pessoas, os contemporâneos de Noé, com toda certeza, achavam que aquele velhinho de 500 anos, ele estava caduco, estava doido. Por que eles realmente não acreditaram nas palavras de Noé? Porque da construção, com 500 anos, ele ficou mais 120 anos construindo a arca. Demorou 120 anos para construir a arca. E nesses 120 anos ele pregava a palavra de Deus àquelas pessoas. E as pessoas não acreditaram naquele homem, porque até então nunca se havia visto na terra chuva. Aquela população, os contemporâneos de Noé, não sabiam o que era chuva, porque nunca havia chovido na terra. Então realmente há de se concordar que numa estação onde sempre tem sol, nunca chove, anos e anos, décadas e décadas, séculos e séculos, nunca havia chovido. Saía um vapor, vinha um vapor da terra para regar as plantas, um orvalho que regava as plantas, mas chuva eles não conheciam. Mas estava lá o Noé, construindo a arca e pregando para as pessoas, que as pessoas entrassem dentro daquela arca, porque Deus havia de mandar o dilúvio. Ninguém acreditava naquele homem, ninguém deu ouvidos para aquele homem. A gente imagina que talvez os filhos dele, ao andar pelas ruas, as pessoas olhavam para eles e perguntavam: o teu pai caducou? Teu pai só pode estar doido. Seu pai está com um problema de memória, seu pai está com amnésia, seu pai está na hora realmente de ser cuidado, porque o que ele está dizendo não procede, jamais vai chover nessa terra, nunca choveu. E ele proclamava a palavra de Deus.
E nessa época, meu querido, no capítulo 6, aqui de Gênesis, nós vamos perceber que o próprio Deus, ele ficou indignado com a perversidade, com o pecado que as pessoas na época de Noé praticavam. A maldade no coração do homem não começou há pouco tempo, não. Antes do dilúvio, antes de Deus mandar o dilúvio, as pessoas eram pervertidas, as pessoas eram maliciosas, o mal já estava coabitando dentro do homem, a tal ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem, porque Deus não fez o homem para viver como um animal, ou ser igual a um animal selvagem. Deus não colocou o homem na terra para que esse homem pudesse ser tão malicioso e tão pervertido. Então no capítulo 6, eu quero que você acompanhe comigo aqui, para a gente acompanhar aqui, quando Deus realmente decide acabar com toda aquela geração de pessoas que viviam no pecado, pessoas que estavam aborrecendo o projeto de Deus. No capítulo 6, no verso 5, aí de Gênesis, está dizendo isso aí, ó. Pode abrir para mim aqui no telão? Capítulo 6 de Gênesis, eu quero ler aqui nessa leitura com você aqui, porque Deus, ele observou, Deus, ele viu o que estava no coração dos homens. Por que Deus, então, ele chama Noé e manda Noé construir uma arca para acabar com a espécie humana? Porque ele viu que o humano, o ser humano, ele estava se desviando de tal modo diante de Deus, que Deus, ele achou realmente, sabe, um absurdo os pensamentos e as intenções do coração do homem. E no capítulo 6, verso 5, ele diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então a gente vai observar no capítulo 6, verso 5, e os detalhes depois de outros versículos desse próprio capítulo, é que Deus, ele olhou para o ser humano e ele pensou consigo: não foi para isso que eu criei o homem. O homem se tornou tão mal nos seus pensamentos, as intenções do homem foram tão absurdas, que o próprio Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Por um momento Deus olhou e disse: não foi para isso que eu fiz o homem. A intenção que Deus teve quando criou o homem, no jardim do Éden, Adão e Eva, foi para que esse casal, Adão e Eva, não fossem inimigos de Deus. Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva, porque nós somos filhos de Adão, herdeiros de Adão. Deus fez o homem para que o homem pudesse se relacionar com ele. Esse relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo, esse relacionamento que a gente não pode de maneira alguma se abster dele. Esse relacionamento, Deus buscou isso no jardim do Éden, isso não aconteceu, e depois que saiu do jardim do Éden, Adão e Eva, o pecado entrou na vida deles, e a partir de então, todos aqueles descendentes de Adão e Eva, chegaram aqui no capítulo 6, a tal ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem, e Deus chama então Noé, e manda Noé construir uma arca, um barco, a fim de que todos que entrassem dentro desta arca pudessem se salvar do dilúvio, porque Deus mandou o dilúvio para acabar com toda a espécie humana de animais que estivesse sobre a terra, a fim de eliminar o mal que estava dentro do coração do homem. Então esse versículo de número 5, ele traz para nós o motivo pelo qual Deus precisava agir a respeito disto aqui, ó. A maldade do homem estava se multiplicando. Esse mal era tão grande que as imaginações dos homens, tudo que eles pensavam, eles praticavam, como um animal selvagem, largado num pasto. E Deus então, num contexto de geração dessa, em meio a uma situação toda dessa, um caos na terra,
as pessoas liberadas para fazerem aquilo que vinham à sua mente, à sua imaginação. No meio desta população, havia um homem chamado Noé, e a Bíblia traz então uma informação muito importante a respeito do caráter desse homem chamado Noé. Um homem que viveu no meio de uma população entregue ao pecado. Mas a Bíblia fala no capítulo 6, verso 9, sobre duas características que havia na vida desse homem chamado Noé. Esse homem, no meio daquela população pecaminosa, entregue a todo tipo de malignidade, esse homem, ele se destacava entre os seus contemporâneos, e a Bíblia faz questão de falar a respeito disso. Ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem que fazia de tudo para andar na presença de Deus. Ele era um tipo de homem em destaque dentro daquela população, que ele buscava fazer, como Jó também ele fez. Quando você lê a história de Jó, a Bíblia também faz menção a respeito da vida de Jó. No capítulo 1 de Jó, o verso de número 1, a Bíblia faz menção das características que esse homem também tinha, semelhante a Noé. Um homem que se preservava no meio da imundície, no meio de uma população entregue ao pecado. Ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem que não se desviava das verdades de Deus, ele era um homem que buscava o tempo todo dar ouvidos à voz de Deus. E a Bíblia diz aqui, irmãos, detalhes importantes para o nosso aprendizado aqui nessa noite. Esse homem chamado Noé, ele andava com Deus. Isso significa, meu querido, que não adianta a pessoa achar que Deus vai andar com ela mediante os seus próprios caminhos. Não. Para a gente chegar a um relacionamento com Deus, porque nós como cristãos, nós precisamos nos dedicar a tal ponto de nós sermos não inimigos de Deus, mas nós temos que ser amigos de Deus, e amigos a tal ponto da gente parar para observar como nós estamos servindo a Deus. A única coisa que faz com que o nosso relacionamento com Deus seja cortado, seja interrompido, é o pecado. Na vida do crente não pode existir pecado. Esse destaque aqui, quando Deus fala a respeito de Noé, significa que esse homem e também o Jó faziam uma coisa só: eles se desviavam do mal. Eles não corriam com seus pés para o pecado, muito pelo contrário, eles não resistiam à voz de Deus, eles davam ouvido à voz de Deus, e cada dia que passava, eles iam estreitando, eles iam tendo mais intimidade, mais relacionamento com Deus, porque relacionar com Deus, meu querido, é uma necessidade. Assim como você tem necessidade de tomar água, estou com sede, vou tomar água daqui a pouquinho. Assim como você tem necessidade de se alimentar todo dia, a necessidade do crente é de se relacionar com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser uma via direta, não pode ser interrompida por causa do pecado. Quanta gente está perdendo força, quanta gente não caminha mais com Deus, quantas pessoas estão ficando pelo caminho por causa do pecado. E quando o pecado chega na vida do crente, a primeira coisa que acontece conosco foi o que aconteceu com Adão no jardim do Éden. O pecado traz vergonha. E essa vergonha chega a tal ponto da gente não conseguir mais se apresentar diante de Deus, já não conseguir mais orar ou falar nada com Deus. Mas esse homem chamado Noé, ele foi um homem que viveu num contexto semelhante ao nosso. Não vem dizer que é diferente, não.
Não vem dizer que foi um pouco menos, não. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo no capítulo 6, verso 5: viu o Senhor, observou Deus, que os pensamentos dos homens eram maus, que as intenções do coração do homem eram maus, que a tendência do homem era correr para o pecado. Deus viu isso, e como Deus resolveu acabar com tudo isso? Mandando o dilúvio. Então Noé, ele pregou mais de 100 anos a palavra de Deus, mostrando para aquelas pessoas que aquilo que elas estavam cometendo, estavam praticando, levaria eles a ficarem distantes de Deus, mas não se importaram. E é por isso que nós precisamos nessa noite, ao meditar nessa palavra, nós precisamos observar a nós mesmos. Quando Paulo diz aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, no momento da ceia, ele está dizendo: examine o homem a si mesmo, olha para você, olha para dentro do teu interior, veja se realmente você está conseguindo ter um relacionamento com Deus, porque Deus não pode ser o nosso adversário. O nosso adversário, diz a palavra de Deus, que é Satanás. O diabo é o adversário do homem, mas Deus não. Deus precisa ser, meu querido, o nosso amigo, como Abraão, amigo de Deus, porque andou pela fé. Assim também o nosso relacionamento com Deus precisa ser pautado naquilo que Ele diz a respeito da sua palavra. Não pensa que foi tão barato andar com Deus como Noé andou nos seus dias, não. E não pense também que é tão fácil ser crente nos dias de hoje, não. Tem muito crente que está servindo a Deus gemendo e chorando. Não é para ser assim. Servir a Deus, meu querido, é uma bênção. Ser servo de Deus significa que agora Ele é Senhor da nossa vida e não mais Satanás. Significa que agora a carne não é mais aquele que fazia com que você não pudesse fazer a vontade de Deus, sempre inclinado às coisas da carne. Então a Bíblia está cheia de exemplos, para que eu e você entenda que para andar com Deus, é necessário que a gente tenha um relacionamento com Ele, na base da santidade. Não dá para servir a Deus, não dá para ser um verdadeiro cristão, se a gente não se abster das vontades da carne. E tem exemplos de sobra para mim e para você aqui, que nós vamos ler aqui nessa noite, semelhantes a Noé, um homem com 500 anos de idade, meu querido. Eu não quero nem imaginar a face dele. Talvez a gente, porque a Bíblia não faz menção de nada, mas o que você acha que era o rosto de um homem de 500 anos de idade? Quem sabe você pensa: nossa, Deus do céu, ruga para todo lado, não conseguia nem ver o olho dele. A Bíblia não traz menção nenhuma, mas eu acredito que aquele homem com 500 anos de idade era um homem robusto. Porque um homem de 500 anos de idade, para ter 3 filhos, imagine comigo, ele aqui está dizendo aqui, capítulo 6, verso 10, verso 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o capítulo 5, no capítulo 5, verso 32, para mim aí 5:32, vai dizer para nós a idade desse homem. Um homem que eu acredito com 500 anos, estava em pé, estava robusto, não estava caduco. Um homem que temia e andava com Deus, e era Noé da idade de quantos anos? Quantos anos? 500 anos. Mas esse homem com 500 anos de 500 anos de idade, ele era um homem que servia a Deus. Ele era um homem que vivia no meio daquela população contaminada de pecado, mas era um homem que dava o seu próprio testemunho de vida com Deus. Alguém poderia dizer: mas com 500 anos de idade, o que é esperado de um homem de 500 anos de idade? Coitado, está virando já, o cabo da naus. Não, 500 anos de idade, mas pelo que eu estou vendo aqui, e a gente está observando aqui o texto sagrado, um homem de 500 anos de idade, deitar com a sua esposa e fazer 3 filhos, hein?
cheio de saúde, cheio de vigor. Um homem que viveu em dedicação à sua família, um homem que estava pregando a palavra de Deus, mas acima de tudo, estava protegendo a sua própria família, era um exemplo fiel para a sua casa. Quando nós vemos aqui, meu querido, a palavra dizendo que ele andava com Deus, significa que ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Significa também, baseado, que nós vamos ler agora em Efésios capítulo 5, verso 15, que o próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer menção a respeito do nosso andar com Deus. Vede prudentemente como andais. Deus, ele olha lá de cima e ele percebe aqueles que andam com ele e aqueles que não andam com ele. Ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida e ele sabe qual é o nível do teu relacionamento com ele. A gente precisa chegar a um nível, meus irmãos, de relacionamento com Deus, da gente parar de ser menino na fé. A gente tem que chegar ao nível da nossa fé, que a gente tem que parar de ser rebocado. Quanta gente sendo rebocada. Quantos conhecem reboque? Tem uns reboques por aqui. Eu já andei também lá de barco e a gente também percebe que os navios às vezes ele é rebocado. Um grande navio tem um reboque que puxa ele. Assim também tem muita gente sendo rebocado. Noé não era rebocado. Noé, ele era um homem bem resolvido. Noé sabia em quem ele cria. Noé, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, ao ponto de Deus falar que realmente ele estava com Noé. Então nós vamos ver aqui no capítulo de Efésios, capítulo de número 5, verso número 15, que o apóstolo Paulo faz questão de mostrar para a igreja de Éfeso, que esse relacionamento com Deus, ele é pautado da maneira que você anda com Deus. Então veja o que está escrito aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou como louco, ou como tolo, mas como... E o versículo continua no 16, dizendo assim: remindo o tempo, por quantos dias? Você sabe o que é remir o tempo? Nesse contexto aqui, remindo o tempo, é fazer o uso do tempo que Deus está dando para mim e para você. Durante esse tempo que se chama hoje, Deus está dando esse tempo para que a gente use ele de maneira sábia. Sabedoria no viver na casa de Deus, na presença de Deus, no meio de uma sociedade que está podre. O que você tem lá fora? Você tem lá fora pessoas e mais pessoas que estão enfileiradas, buscando sempre os prazeres da carne, o mundanismo. Mas quando Deus, ele olha lá de cima, ele vê na minha vida e na tua vida um Noé. Ele está olhando agora, não está vendo você, Fernando, ele está olhando um Noé. Será que acabou o Noé? O Noé viveu 500 anos, gerou 3 filhos, mas ele morreu, ele se foi, e a Bíblia deixa um registro importante para nós. Esse homem com 500 anos de idade, andava com Deus, e ele olha para agora, para mim e para você, e ele faz a seguinte pergunta: quantos eu posso contar que vão caminhar comigo, vão andar comigo? É eu e você que vamos precisar olhar isto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: vede prudentemente como andais, seja zeloso na maneira que você está andando. O Noé, quando a Bíblia diz que ele era reto, quando a Bíblia diz que ele era íntegro, significa, no sentido da palavra, que ele andava numa só direção, ele não desviava o seu pensamento nem para a direita e nem para a esquerda, ele não cocheava o seu pensamento, ele não dizia consigo: ora eu ando com Deus, ora eu ando com o diabo, ora eu ando com Deus, ora eu ando com a carne, ora eu ando com Deus, ora eu ando com o mundo. Não, um camarada de 500 anos, bem resolvido, que dava testemunho de si mesmo em relação à fé que ele tinha em Deus. Quando Deus falou com ele: constrói essa arca, Noé, e dentro dessa arca você vai colocar
cada animal, um par de cada animal. E diz para essas pessoas para entrar nessa arca, porque eu vou mandar o dilúvio. E as pessoas não se importaram com as palavras de Noé, mas Noé continuou pregando a palavra de Deus. A Bíblia está trazendo um registro para nós importante, irmãos. E isso eu quero aumentar um pouquinho a respeito do andar com Deus, mostrando para vocês que o próprio Senhor Jesus, no sermão profético, no capítulo de número 26, Jesus também vai falar a respeito de Noé. Você pode perceber que a mensagem central que tem sido pregado na maioria das igrejas do Brasil não é a volta de Jesus. A maioria das mensagens pregadas no nosso Brasil, que muitos estão de olho na estatística dizendo que o Brasil é um país evangélico, não é. Brasil precisa realmente mostrar a sua cara, mostrar realmente que ser crente não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, ser crente não é simplesmente achar que é status. Você vir para dentro de uma igreja, pegar uma carteirinha de membro e você dizer que você é cristão. Deus quer muito mais do que uma carteirinha. Deus quer muito mais do que uma aparência. Deus quer vida no altar. Deus quer compromisso, comprometimento. Aliançar com Deus, meu querido, não é aliançar com Ele por aquilo que Ele pode fazer. Como os irmãos acabaram de cantar, eu o adoro pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, porque tem muita gente que já desistiu e vai desistir de caminhar com Deus, porquanto está fazendo uma vida de relacionamento com Deus baseado na barganha. Se tu fizer, Senhor, eu continuo sendo crente, mas se tu não fizer, eu vou afastar dessa igreja, eu não quero saber de ser mais crente. Por isso que Jesus, em uma das suas palavras, Ele está dizendo, quando o Filho do Homem, ou Filho de Deus, vier à terra, vai encontrar fé no coração dos homens? Está difícil, está difícil. Uma geração que está vindo por aí, uma geração que não quer se comprometer com Deus, que não quer andar com Deus, uma geração que não quer compromisso com Deus. E eu digo para vocês, baseado num próprio testemunho, aqui local em Juiz de Fora, pergunta para os nossos jovens aí, quantos jovens querem ser pastor? Não querem, não querem. Você sai aqui agora e você pode procurar numa estatística de Juiz de Fora, quantos advogados nós temos em Juiz de Fora? Nossa, deve dar quase que milhares. Engenheiros, nossa, está batendo cabeça aí, engenheiro com engenheiro. Procura médicos, muitos profissionais. As faculdades jogam para fora todo dia, profissionais e mais profissionais para trabalhar nas empresas do Brasil. Mas você procura ver qual é o jovem hoje que arde no coração, arde no peito a vontade de proclamar o Evangelho, de ser um atalaia de Deus, de pregar a palavra de Deus. Não tem. Por que isso está acontecendo? Está diminuindo aqueles que estão sendo levantados por Deus, porque o materialismo, o secularismo, tudo está em torno das pessoas dos nossos dias. Nós que somos pais, estamos muito interessados na profissão dos nossos filhos. Nosso filho vai ser médico, a minha filha vai ser médica, o meu filho, nossa, vai ser um psicólogo. A gente traz dentro de nós um grande desejo na formação intelectual dos nossos filhos, e a gente não percebe, meu querido, como nos dias de Noé. Diz aqui o texto sagrado do capítulo de Mateus, que eu quero ler junto contigo. Jesus, ele está falando aqui a respeito do sermão profético, no capítulo de número 24, abre comigo aí, Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 41. Quantos estão entendendo essa palavra? Que o Espírito Santo nessa noite abra o nosso entendimento, de jovens que estão aqui,
de homens e mulheres que estão aqui, para a grande urgência de se pregar a palavra de Deus e de ter um relacionamento com Deus, pautado na necessidade de nós andarmos com Ele e sermos as suas fiéis testemunhas. Aqui Jesus, no sermão profético, Ele está dizendo aqui que os nossos dias estão sendo semelhantes aos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé, enquanto a arca era construída? Está dizendo aqui, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Continua. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E o verso de número 39, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só até o 39. Presta atenção numa palavrinha que está ali no verso 39, e não perceberam. Aquela população estava sendo avisada por Noé a respeito do dilúvio, mas não perceberam, não deram crédito à palavra de Noé. Somente Noé e mais 7 dos seus familiares entraram naquela arca. 8 pessoas foram salvos daquela geração. Esse homem, ele proclamou as verdades do reino. Assim também está nos nossos dias, meu querido. Como naquela época, eles estavam casando, se dando em casamento, estavam comendo, estavam bebendo, estavam farreando, assim também é nos nossos dias. Eu te pergunto, sobre a volta de Jesus, é possível que alguém nessa noite, confrontado com uma pergunta, não consiga dar a resposta? Se nessa noite alguém chegar para você e te perguntar, se Jesus voltar agora, você sobe? Tem muita gente que vai dizer, não estou preparado. Isso é coisa muito séria, gente. Isso é coisa para nós nessa noite refletirmos a respeito da vida eterna. Quando Jesus falava a respeito do grande fazendeiro, que ele conseguiu ter uma grande colheita na sua plantação, e aí ele olha para a sua plantação, olha para os seus celeiros, ele diz, os celeiros não vão comportar tanta produtividade. Então o que aquele homem pensou? Vou derrubar esses celeiros e vou construir outros celeiros maiores para que comporte toda essa produtividade, a fim de que eu possa dizer para minha alma, descansa, tenha gozo completo, não fique preocupado por um bom tempo em relação à sua produtividade. E Jesus, olhando para a atitude desse fazendeiro, ele diz as suas palavras, louco, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e se pedir a tua alma, para onde você vai? Está na hora, meus irmãos, de nós despertarmos da fé, despertar a tal ponto de nós olharmos atentamente o nosso relacionamento com Deus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É por isso que a urgência do Espírito Santo nessa noite é muito grande para falar contigo, desperta tu que dormes. Uma fé fraca, uma fé frouxa, uma fé que não dá nem para o teu próprio gasto, uma fé que muitos cristãos estão professando ela, mas na verdade essa fé não é suficiente para salvar ninguém. Como aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo nos dias de hoje. A igreja não está se alertando a respeito da vinda do Senhor Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo incomode você, faça você ficar preocupado a partir de hoje. Como está o teu relacionamento com Deus? Como que você tem andado com Deus? Qual é a tua avaliação de si mesmo em relação a Deus? E a gente não percebe, irmãos, que no nosso caminhar a gente vai perdendo força. Para alguns que são mais antigos aqui, há um tempo atrás, quem sabe há 10, 20 anos, porque tem muita gente antiga aqui, você era um crente de oração. Você era um crente que ia para os montes orar.
Você era um crente que, se alguém batesse na tua porta para expulsar um demônio, você ficava até feliz. Você era caçador de demônios. Aonde tem um endemoniado? Aonde tem uma pessoa possessa? Me chama, porque eu tenho alegria de pôr a mão e dizer: em nome de Jesus, sai. E o demônio saía. Mas o tempo foi passando. Olha para mim, presta atenção. O tempo passa, meus irmãos. Por isso que aqui em Efésios 5,15 tem tudo a ver no nosso contexto de vida, remindo o tempo, porque o tempo passa, a gente esfria na fé. Pessoas que falavam línguas estranhas, pessoas que tinham um ardor no coração, como novo convertido, quando dizia, está na hora de ir para o culto, ele não ficava olhando o futebol do campeonato brasileiro, nada parava esse crente. As igrejas hoje no Brasil têm que se adequar ao horário dela, por causa do campeonato brasileiro. Eu tenho que fazer ou antes ou depois do campeonato, porque os crentes não vêm na igreja. A Rede Globo hoje, ela lidera hoje as estatísticas hoje, até mesmo de igreja. Eu tenho que mudar, o horário de verão, eu tenho que mudar. O horário agora do futebol, eu também tenho que mudar. Então, a igreja hoje, ela fica dentro do contexto do mundo. Não é para ser assim. Se essa palavra aqui, ela permanecer até a meia-noite, eu quero crer que você vai estar dando glória a Deus aqui. E dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Irmãos, a maior tristeza na vida do crente é o dia que o crente fala assim: Deus não fala mais comigo. A maior tristeza na vida do crente é quando ele coloca o joelho aqui na igreja, ou quem sabe na tua casa, e ele começa a falar com Deus, e ele diz: parece que essa oração está batendo no teto e vindo na minha cabeça, que parece que não tem sentido nenhum. Mas por que não tem sentido? É porque a gente insistiu em andar por conta própria. E o crente não pode andar por conta própria. Você tem o Espírito Santo de Deus que guia, te conduz e te mostra onde é que você está errando. É por isso que na vida do homem de Deus e da mulher de Deus não existe pecado incubado, não existe pecado oculto, não existe pecado escondido, não existe esse negócio de falar: nosso Deus, se o meu marido pegar o meu celular, ai misericórdia, eu estou morta, eu estou morto. Geração de crentes que não consegue andar com Deus por causa de um aparelho chamado celular. Mulheres de Deus perdendo o casamento, homens de Deus perdendo o casamento, porque tem uma senha no seu celular, porque se aquela senha sair dali, tem um monte de pornografia, imundice nesse celular. Como nós vamos andar com Deus, se um aparelho controla a nossa vida? O GPS teu, o meu GPS, não é o celular, é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nessa noite fale direto ao teu entendimento. Abre mão dessa vida promíscua, desse pecado oculto, dessa senha miserável que faz o teu marido, que faz a tua esposa desconfiar o dia inteiro e perguntar com quem você está conversando, com quem você está se falando. Pelo amor de Deus, é tempo da igreja despertar, porque a arca do Senhor, ela vai subir. Essa arca é a igreja. A igreja de Jesus está prestes a subir. Nós estamos aqui esguelando, pregando, falando, exortando o tempo todo, mas um dia essa palavra vai se cumprir, porque para muitas pessoas lá fora e até para muitos crentes está dizendo: Jesus está demorando. Mas não esqueça as palavras do apóstolo Pedro: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tocar da trombeta vai acontecer. Tem crente que fica assustado: meu Deus, que terror. Não tem terror não. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Alegria para o crente é a volta de Jesus. Alegria.
Irmãos, como que a volta de Jesus pode ser tristeza para o crente? Tem crente que está falando, pastor, Jesus não pode voltar, meu projeto, a minha casa nova, pastor Roberto, vai sair a semana que vem, que fique casa, carro, fica tudo, porque tudo é lixo, porque lá no céu não entra sangue, não entra carne, não entra casa, não entra ouro, lá no céu só entra os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os céus está te esperando, o céu está te aguardando, o céu está ansioso para te receber, o céu está em festa. Irmãos, tira a tua mente dessa terra e olha para lá e veja o jubiloso Jesus, o glorioso Jesus, não mais aquele Jesus daquela cruz que muitas pessoas pensaram, está derrotado. Não, esse Jesus, ele agora, o Deus da glória, é o que está ao lado do Pai Todo-Poderoso, aguardando a minha chegada e a tua chegada. Essa é a alegria que tem que ter o crente. Por isso que nessa noite, para encerrar essa mensagem, eu quero dizer para os irmãos a respeito da vigilância. Nós temos que vigiar mais, irmãos. Quantos crentes caindo, quantos crentes pulando de galho em galho. Nós não precisamos ficar pulando de galho em galho, nós precisamos comer nessa mesa. O Senhor te mostra uma mesa. Lembra da história de Esaú e Jacó, no capítulo 25 de Gênesis? É um exemplo também para nós. Esaú, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Tem crente trocando a comunhão com Deus por um momento de pornografia. Tem crente trocando a sua santidade, trocando a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, por apenas 5 minutos de orgasmo. Nós temos que ser mais racionais e entender que a nossa volta, como Pedro diz, o nosso adversário, não de Jesus, o diabo, ele vive rugindo o tempo todo, buscando uma brecha na nossa vida. E nessa noite eu te convido, levanta na tua vida uma torre de vigília. Vigiar o quê, pastor Roberto? Aqui Jesus, no capítulo de número 26 de Mateus, ele vai falar a respeito da vigilância. Nós precisamos vigiar. Há muita coisa para se vigiar. Não é pouca não, meus irmãos. Eu vou detalhar aqui agora algumas áreas da nossa vida que nós precisamos vigiar. Tem coisa que a gente precisa vigiar. Tem muita gente vigiando a vida do outro. Sim ou não? Olha lá, o fulano comprou carro novo. Que isso? O camarada, olha só, está crescendo, a coisa está boa para ele, e eu aqui dentro da igreja não consigo comprar nenhuma bicicleta, nunca está satisfeito com o que Deus está fazendo. Então há algumas áreas da nossa vida que precisam nós aumentarmos a vigilância. A nossa vida, ela é formada de setores. Somos setorizados na nossa vida. Tem um setor chamado família. Esse setor aumenta a tua vigilância. Tem um setor na tua vida chamada vida espiritual. Aumenta a vigilância em cima da tua vida espiritual. Então aqui, o próprio Senhor Jesus, ele disse a respeito de algumas coisas que a gente precisa vigiar, irmãos. Tem crente perdendo a salvação por causa do olho. Zoiudo, fica olhando o que não pertence a ele. Olha só o que Jesus falou aqui a respeito de algumas coisas importantes, capítulo 5 de Mateus, verso de 29. Vamos rapidinho, para a gente conseguir concluir essa mensagem, mostrando, meus irmãos, a necessidade de andar com Deus. Quantos estão entendendo? Jesus aqui,
ele está usando uma figura de linguagem. Ele está mostrando aqui que os nossos olhos são perigosos demais. Foi por isso que em outro texto, Jesus está falando assim: se um homem atentar com seus olhos para uma mulher, para a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. O sangue de Jesus tem poder. Você imagina quanto crente adúltero por aí? Quanto crente não pode nem ir na praia, não pode nem ir no calçadão, não pode sair na calçada da casa dele. Quando ele sai na calçada da casa dele, o olho dele, infelizmente que ainda não se converteu, começa a olhar para um lado, para o outro, ele se perde no meio de tanta sensualidade, de tanto pecado diante dos olhos dele. E é por isso que nós somos levados a fazer aquilo que está no nosso pensamento. Vigia os teus olhos. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado aonde? Então, esse olho nosso pode nos levar para o inferno, e antes de levar para o inferno, vai acabar com o teu casamento. Vai acabar com o teu casamento. Hoje pela tarde ou pela manhã, me parece, acho que foi pela manhã, estava lá no quarto, a pastora Elza também estava lá, e a gente passou uma reportagem naquela Record News. Meu Deus do céu, mulheres de 30 anos, indo para as academias, modelando seus corpos, indo para a praia, pegando um bronzeamento total, virando um corpo escultural, para sair para a rua como uma vitrine aberta. Roupas que são modeladas e são confeccionadas por homossexuais. A maioria dos estilistas hoje são pessoas que não se comprometem com a moralidade de ninguém, e sai uma vitrine viva para a rua fora, e as irmãs que têm marido, você tem que beliscar nele, ou falar com ele, converte esse olho teu, porque elas saem pelas ruas, e os homens ficam doidos. Pastor, mas é muita sem vergonhice, tanto de um lado quanto de outro. É por isso que um homem de Deus, ele precisa ter a unção do Espírito Santo, o colírio de Deus no olho dele. Você vai ver o que está na sua frente, você vai observar, mas depois de observar, você vai saber, eu sou um líder na minha casa, eu tenho uma esposa, e acima de tudo, eu sou um servo de Deus, batizado com o Espírito Santo, como a pastora Elza pregou a semana passada, você tem o selo do Espírito na tua vida, e esse selo está vivo, falando no teu coração o tempo todo, olha direito, olha para frente. Não permita que esse teu olho venha trazer escândalo para você, e muito menos uma destruição para a tua própria família. A gente vira, meus irmãos, capacho do diabo, capacho da carne. É como se a carne fosse o senhor de muita vida, de muitos crentes. Põe o pé em cima e diz, você vai fazer do jeito que eu estou te ordenando. Por isso Paulo está dizendo que a carne e o espírito o tempo todo combatem um ao outro, é guerra o tempo todo. Todo momento você deita na tua cama para dormir, você está pensando, os pensamentos o tempo todo estão na nossa mente, irmãos. O que está habitando o teu pensamento? O que está na tua mente? Vamos ler outro versículo para a gente ver um aconselhamento do apóstolo Paulo em Filipenses. Ele está dizendo a respeito dos nossos pensamentos, aquilo que está habitando a nossa mente. Nós não podemos nos entregar a tal ponto, a fim de viver uma vida longe de Deus. Nós vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Pelo amor de Deus, irmãos, que esta palavra nessa noite possa trazer mudança no nosso caráter. Que o Senhor lá em cima olhe para mim, para você e veja, a partir de hoje, eu estou vendo uma pessoa que deseja andar comigo. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito daquilo que está na mente do crente, não é da pessoa que está lá fora, não. Uma pessoa que está lá fora está entregue a si mesmo. Não tem cerca para ninguém lá fora não, pode tudo,
Mas para nós não. Para nós tem algumas regras importantes para a gente manter. Olha para mim, em primeiro lugar, a nossa moralidade. E em segundo lugar, a nossa espiritualidade. Porque moralidade e espiritualidade andam junto. Não adianta dizer que é espiritual, que jejua, que ora, que vai para o monte, mas você tem dentro de você a imoralidade, a impureza, pensamentos o tempo todo malignos. Nós não podemos deixar que esses pensamentos mundanos, carnais, domine a nossa mente, a fim de dizer: pastor, não consigo servir a Deus, porque a minha mente está cheia de pecado. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, ele recomenda para todo crente sadio. Quantos crentes sadios eu tenho aqui nessa noite? Se é um crente sadio, tem saúde espiritual? Então olha aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é, 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 se há alguma virtude nisso, e tem muita virtude nisso, e se há algum louvor, e tem muito louvor nisso, nisso pensai. É por isso que a igreja, olha para mim aqui, olha para mim e receba nessa noite a revelação do Espírito Santo para você. A igreja evangélica no Brasil, ela anda na contramão da cultura vigente. Crente não anda segundo os padrões do mundo. Há um padrão estabelecido por Deus, através dessa palavra e através do Espírito Santo para mim e para você. Não é para andar quadrado não, não é para andar feio não. A gente anda na moda, mas a gente anda de acordo com aquilo que Deus estabeleceu: pureza, santidade, moderação. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo a respeito daquilo que nós precisamos deixar com que esteja habitando a nossa mente. Quantos estão entendendo essa palavra? Noé, ele teve uma grande dificuldade, porque andar no meio de uma população cheia de pecado, sendo honesto, sendo íntegro, não é coisa tão fácil. Foi por isso que Jesus falou que para andar com ele é semelhante a um caminho. Não é um caminho largo, é um caminho apertado. Eu sei a dificuldade que você tem como crente, porque eu também tenho a mesma dificuldade. Para ser um servo de Deus, o pecado toda hora bate aonde? Na porta do nosso coração. Mas não pode dar guarida para ele, porque na minha vida, na tua vida, habita o poder do Espírito Santo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A nossa boca, pelo amor de Deus, vigia a tua boca. Vigia a tua boca. A nossa boca, diz lá o texto em Tiago, não pode de uma mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Não pode da mesma boca dizer bênção e dizer maldição. Não pode da mesma boca, uma hora você canta hino de adoração a Deus, e lá fora você canta um pagode, um rap, um funk. Ah, pastor, eu gosto disso, mas não é pelo nosso gosto, porque nós agora não somos escravos mais do mundo, nós temos agora um Senhor que habita na nossa vida. A tua boca, não precisa você lavar ela com bicarbonato não, a tua boca, ela já é uma boca lavada pelo Espírito Santo. Na minha boca e na tua boca não pode mais coabitar nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão. Crente que fala palavrão, crente que não olha se está na frente de crente, se está na frente do mundano, a boca dele é um esgoto a céu aberto. Meu Deus do céu, como que pode uma pessoa dizer: sou cheia do Espírito Santo, sou servo de Deus, mas o linguajar dela ainda não foi transformado? Eu vou dar um desconto aqui para aquele que é novo convertido, está chegando agora, não conhece a Deus, mas para você que já conhece a Deus há tanto tempo, presta atenção nas tuas palavras, vigia a tua boca, uma boca suja. Casais que às vezes, ao conversar certos assuntos em relação à sua família, não presta atenção nos verbos, nas palavras que estão transferindo um para o outro.
Crente não fala palavrão. O crente resolve tudo de maneira sábia. Que a vossa palavra seja uma palavra temperada com sal, a fim de edificar aqueles que as ouvem. Eu não posso conversar com ninguém e na minha boca sair uma palavra torpe. Crente falando piada. Você já viu a piada da galinha? E o do galo? Do papagaio tem um monte. Não me interessa. Na minha boca eu vou dizer aquilo que me edifica. É por isso, meus irmãos, que nesse domingo de carnaval eu quero ressaltar para você, nesse altar aqui, aqueles que aqui subirem, sempre serão usados pelo Espírito Santo para trazer edificação para a igreja. Vai observando aí. Quando você vê Deus dando testemunho de Noé, não foi à toa não. Esse homem aqui, ele tinha uma balança que acertava com a balança de Deus. Esse discurso que eu estou dizendo aqui nessa noite, meus irmãos, não é para ofender ninguém não. E se você vê isso como açoite, que esse açoite seja para curar você, para transformar você, para manter você com um testemunho fiel, que alguém chegar para você, não precisa nem abrir a boca, Rogério, não precisa abrir a boca, não vai dizer que através da sua fala que você é crente, não, pelas nossas atitudes, alguém vai dizer, esse é um homem de Deus, essa aí é uma mulher de Deus. Não é pela Bíblia que você está portando, é pelas palavras, pelas atitudes que você está dizendo para aqueles que estão lá fora. Quantos estão entendendo? Para encerrar, meus queridos, a gente vai falar mais um texto aqui, para a gente ter uma conclusão melhor de tudo isso. Mateus capítulo 15, 19, nós lemos o 5, 29, agora o 15, 19, aí está a raiz de tudo na nossa vida. Você sabia que tudo na nossa vida parte do coração? Todas as tuas ações, todos os teus pensamentos estão guardados num depósito chamado coração. É desse coração que procedem todos os maus pensamentos, tudo aquilo que nos contamina e impede o nosso bom relacionamento com Deus está no nosso coração. Como é que está esse depósito aí? Isso aí é depósito ou é um lugar onde você está colocando aí realmente coisas terríveis? Lê comigo fazendo um favor. Por quê? Deixa o 19 aqui para mim. Isso aqui tem a ver com andar com Deus. Porque se nessa noite a gente não observar o que está no nosso coração, a gente vai perder tempo de estar dentro da igreja, meus irmãos. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando de maneira individual com cada um. Que o Espírito Santo esteja comentando com o teu entendimento. Porque não é pregação encomendada não. É o próprio Espírito de Deus, o selo. Ei, pastora Elza. O selo do Espírito Santo, falando agora diretamente à tua mente, dizendo, é do teu coração que está procedendo esses maus pensamentos, pensamentos que tantas vezes, irmãos, nos envergonha. Tem pensamento que te envergonha, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, na minha vida me acontece isso. Tem hora que vem uns pensamentos, eu falo, de onde partiu esse pensamento? Que pensamento maligno é esse? Está amarrado em nome de Jesus. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes. Sabe o que está dizendo morte aqui? Quantas mulheres não desejou matar o marido? Ah, se eu pudesse eu te matava. Ah, abençoado, tu aprontou comigo, a minha vontade é te matar, passa ou não passa? Nossa, o que é isso, gente? Fala a verdade, mulheres. Você viu aquela história da mulher que perdeu o esposo? Já contei ela aqui? Não é piada não, é fato. O camarada morreu
estava sendo velado dentro da igreja, e a esposa do lado do caixão chorando amargamente, e ela chorava tanto, que ela incomodou as pessoas em volta, e incomodou um pastor que estava lá, e esse pastor comovido, ele chegou perto daquela mulher e disse para aquela mulher: olha, minha irmã, não chore, eu vou orar para que o Senhor Jesus ressuscite esse homem. Ela falou: pelo amor de Deus, pastor, não faça isso, estou chorando de alegria, esse camarada só me fez chorar, agora quem está chorando sou eu, mas chorando de gozo e de alegria, porque esse miserável, ele foi para o lugar onde devia ter ido. Então, quando diz sobre mortes, porque passa no nosso pensamento morte o tempo todo. Tem crente aí, ó, está querendo colocar o Bolsonaro que chama o homem? Hein? Bolsonaro? Vamos pôr o Bolsonaro lá, porque o Bolsonaro vai colocar a lei agora da cadeira elétrica. Esses marginal, esses corruptos, esses estrupadores, todos eles vão assentar na mesa, lá naquela cadeira elétrica, e a gente vai assistir a morte deles. O que é isso, irmãos? Que pensamento é esse? Esse povo está precisando de Jesus, sim ou não? Então aqui adultérios é o que mais passa na mente das pessoas. Fornicação é o sexo antes do casamento, é duas pessoas se deitando quando na verdade não são casadas. Fornicação, furtos, falsos testemunhos, fofoca dentro da igreja. Aqui não tem não, graças a Deus. Não tem fofoca por WhatsApp, aqui não tem mais nada disso. Isso já foi eliminado do nosso meio, glória a Deus por isso. Testemunhos, falsos testemunhos e blasfêmias, essas coisas são coisas que acontecem na nossa vida, a gente não a percebe. E sabe o que é o mais grave? É que a gente acostuma com o pecado. Você não percebe que essas coisas já fazem parte da tua vida. Então que a partir de hoje o Espírito Santo esteja comunicando na tua vida todas as obras da carne, tudo aquilo que traz você ser uma pessoa estéril na tua vida espiritual. Nessa noite, só você pode tomar essa decisão. Caminhar com Deus é uma decisão e não uma imposição. Quando Jesus disse a respeito do carregar a cruz, ele disse: quem quiser vir após mim. Quando ele disse quem quiser, ele não está colocando uma imposição para ninguém. O crente não é obrigado a caminhar com Jesus, o crente não é obrigado a carregar uma cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Cristianismo sem cruz é conversa fiada. Evangelho que não seja pregado em cima do altar, que confronta a igreja e mostra para a igreja o estado que ela está, não pode ser evangelho. É outro evangelho que o apóstolo Paulo disse que está sendo pronunciado e pregado para todo lado. Porque tem muita gente gostando do evangelho chamado teologia da prosperidade. Tem pessoas que amam demais a teologia da libertação, querem ver demônios da igreja pipocando o tempo todo, e o microfone passando na boca de endemoniados e mostrando para a população: olha aí o que Jesus faz, e demônio falando o tempo todo no microfone, e acaba um culto, ao invés de ser para a edificação da igreja, acaba virando um show. Nossos púlpitos estão cheios de coisas que contaminam a igreja. A igreja está precisando de uma reforma, e essa reforma só virá de um lugar: a santa, genuína e preciosa palavra de Deus. Não é a metodologia que vai colocar eu e você nos caminhos de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso nessa noite. O Espírito Santo vai trabalhando a nossa mente, vai mostrando onde nós estamos errando, e nós, sabiamente, vamos falar: isso aqui eu vou deixar. Uma geração que está vindo aí, está vindo uma geração aí, irmãos, que não consegue falar não para o adultério.
Uma geração de jovens que vem para a igreja, assiste um culto como esse, mas no pensamento dele, ele está dizendo: meu Deus, esse blá 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 do pastor, essa conversa fiada dele, vai acabar que hora? Porque assim que ele terminar aqui, eu vou pegar a minha namorada e a gente vai para o motel. Eu quero ficar com ela no motel umas 3, 4 horas, porque tudo que ele está falando para mim aí não faz sentido nenhum. Mas por que alguém pode dizer isso? Porque a sua própria mente já está cauterizada. Não adianta mais o Espírito Santo insistir, porque não dá ouvido mais. O selo, que é o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, ele está dando uma recomendação: não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, que eu e você fomos selados para o dia da redenção. O crente, no dia da redenção, no dia da nossa ida para lá, tem que estar revestido do Espírito Santo. E isso não é conversa de Noé, não, isso é conversa da palavra de Deus. Santificai-vos ao Senhor, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto nós tivermos fôlego, nós vamos pregar para uma igreja, para que essa igreja não seja como nos dias de Noé: casavam e davam-se em casamento, não estava se importando com nada, até o dia que a arca foi fechada, e as pessoas de maneira desesperada, capítulo 11 de Hebreus, abre para mim o último versículo, desesperado, as pessoas batiam na arca e diziam: Noé, abre a arca, abre a porta, e Noé, com toda certeza, ia abrir a porta, mas só tem um detalhe: Noé fechou por dentro, e por fora Deus selou. Ainda que Noé olhasse aqueles cadáveres, crianças, homens, mulheres, do lado de fora, Noé, com toda certeza, ia ter a compaixão de abrir a janela ou a porta para salvar alguém, mas Deus selou aquela porta por fora, dizendo para aquelas pessoas: o juízo chegou, e o juízo, ele chega, meu querido. Alguém pode dizer: pastor, como a gente pode permitir tanta maldade, tanta corrupção, tanta pessoa com tanta malignidade? Vai chegar o dia do juízo de Deus. Ainda hoje, olha para mim, meu irmão, quem sabe você ainda não tomou a decisão, isso é um chamado urgente para você. Ainda hoje, a porta da graça está aberta. Ainda hoje, há vagas lá nos céus. Quando Jesus, ele disse no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Tem vaga, há vagas, há vaga para a entrada nos céus, e essa vaga começa agora em março, o curso para o batismo. Aqueles que estão aqui nessa noite ouviram essa palavra: a arca vai abrir de novo, entra nessa arca, essa arca é a arca da salvação. O que estava aberto aqui para a gente ler? Hebreus capítulo 11, verso 7, para encerrar. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Glória a Deus, dentro do tempo, amém, irmãos? Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Então, assim como Noé, meu irmão, vai acontecer nos dias de hoje, mas eu quero crer que o que está escrito aqui tem a ver comigo, contigo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ou ainda não tinham acontecido, temeu, e para a salvação de quem? De quem? Da sua família, preparou o quê? Pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo. Essa arca ainda está recebendo almas e mais almas. Se a tua família ainda não foi salva, hoje é o dia da salvação para a tua família. Hoje é o dia de você dar uma resposta para Deus. Hoje é o dia de você dizer um sim para o Senhor Jesus. Nós não temos feito apelos aqui nessa igreja, porque tudo quanto nós temos pregado, tenho certeza que é uma mensagem bem direta ao coração de todos os ouvintes. Mas você ouviu aqui nessa noite, e pode ser que Jesus volte ainda daqui a 2 minutos. Quantos creem nisso?
E se Ele vier, você está preparado? Você está preparado? Se Ele voltar agora, você sobe com Ele? Mas se alguém aqui nessa noite possa dizer: pastor, ainda não, eu estou falando com Deus, não volta não, Jesus, que se tu voltar eu vou ficar. Hoje é o dia de você entrar nessa arca, a arca da salvação. Há um lugar para você, meu querido. Quem sabe você está desviado, quem sabe você está longe do aprisco de Deus, quem sabe você, que é uma pessoa que está nos visitando, nunca ouviu uma mensagem falando a respeito da salvação, a respeito de uma arca. Você está ouvindo hoje, nessa noite. A arca é o Senhor Jesus Cristo, é a arca que você precisa entrar nela. Então que nessa noite o Senhor fale bem profundo ao teu coração, e você mude nessa noite. A decisão é tua. Deus não impõe a mim e a você nada, mas Ele nos chama nessa noite a um concerto. Então o Espírito Santo dá uma mensagem urgente para nós aqui nessa noite. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Como é que está a tua casa espiritual? Quero convidar o pessoal do louvor para cá, e nós vamos encerrar essa mensagem começando a Santa Ceia. Mas a gente quer que nessa noite, meu querido, você saia daqui consciente de que você não é mais uma pessoa qualquer. Você não anda mais segundo o curso desse mundo. Você hoje tem um dono. O nosso dono, o nome dele é Jesus Cristo. E aqueles que amam a Ele precisam andar como Ele andou. Ele andou nessa terra e mostrou o seu verdadeiro caráter. E nós, como cristãos, precisamos nessa noite olhar para dentro de nós e precisamos dizer para Ele: Senhor, Tu és o oleiro e eu sou o barro. Quantos barros temos aqui nessa noite? Eu sou um barro. Na casa de Deus não tem vaso de ferro, de bronze. Todos nós que somos vasos vaso de barro, porque o barro, ele é um material que quando ele é amassado, o próprio oleiro, ele dá forma a esse vaso. Então eu quero que nessa noite você diga para o oleiro, o nosso Deus: Senhor, quebra a minha vida e me faça de novo. Fecha os teus olhos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: coloque em ordem a tua casa. O que você precisa corrigir na tua vida nessa noite? Se há alguma coisa nessa noite que está servindo de impedimento para a tua comunhão com Deus, só você pode dizer para Ele: Senhor, expurga-me Tu dos pecados que me são ocultos. Senhor, sonda o meu coração e tira de dentro dele todos os maus pensamentos, tira de dentro dele todo pensamento maligno. Você vai fechar os teus olhos e você vai orar ao teu Deus agora. Você vai falar com Deus e vai dizer para Ele: Senhor, eu quero nessa noite, Senhor, ter uma nova identidade. Eu não quero mais viver uma vida meia boca contigo. Eu não quero mais que as pessoas lá fora zombem da minha fé. Eu não quero que quando eu chego no meu trabalho, alguém diz para mim: você é crente? Essas palavras que você está dizendo, o crente não pode falar. O que você está pensando, o crente não pode pensar. O que você está fazendo, o crente não pode fazer. Chega de ser um crente sem identidade. A partir de hoje, você pode ter uma identidade semelhante a Noé. Noé andou com Deus, mas ele era um homem justo, reto diante de Deus. E isso, meu querido, não isenta ele de ser perfeito. Pelo contrário, Noé, ele era um homem pecador, ele era um homem imperfeito, mas ele tinha algo especial dentro dele. Ele tinha aliança com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora diante de Ti. Tu és um Deus que nada escapa aos Teus olhos. Diz o texto de Hebreus que todas as coisas estão patentes e nuas diante dos Teus olhos, e diante de Ti nós estamos agora, Pai. Nós estamos despidos
despidos da hipocrisia, despidos da mentira, despido da arrogância. Nós estamos diante de Ti e estamos Te pedindo, Pai, como verdadeiro oleiro que Tu és, quebra esse vaso que somos nós, e faça, Senhor, um vaso para a glória do Teu nome. A Tua palavra diz que na Tua casa há vasos de honra e há vasos de desonra, mas nós não queremos ser vasos de desonra, mas queremos ser vasos de honra. Que a Tua glória seja derramada nesses vasos de honra que somos nós. Meu Deus, não impeça que o pecado voluntário tire a força do Teu povo. Não permita, Espírito Santo, que haja nessa noite corações resistentes, pessoas com autossuficiência para viver longe de Ti. Deixa, meu Deus, nessa noite, que o Teu doce Espírito Santo traga renovo, traga transformação, traga nessa noite vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Há pessoas aqui, meu Deus, nessa noite, que estão precisando, meu Deus, consertar a sua casa espiritual. Então nós Te pedimos, ó Deus, nos dê mais uma chance, nos dê mais uma oportunidade. Como o salmista diz nas suas palavras: não retires de nós o Teu Espírito Santo, mas renova em mim o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu poder sobre a vida do Teu povo, Senhor. Quebra, Senhor, quebra toda arrogância, quebra esse vaso que somos nós, e faça-nos de novo para a adoração do Teu nome. Recebe aí, ó Deus, a nossa adoração, e venha nessa noite, ó Deus, mover de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de estarmos em comunhão contigo. Assim nós oramos, Pai, e no nome de Jesus nós já Te agradecemos. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, igreja? Amém? Que o Espírito Santo, Ele continue falando ao teu coração. Que o Espírito Santo, de maneira alguma, seja tirado de dentro de nós, porque nós recebemos o selo da promessa. Amém? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o hoje houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Cante pra ele. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar,
seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E diga a ele, diga a ele. Tão pequeno e frágil, Querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. a fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Se duvida, você acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Peça a ele, Dá-me de beber. aleluia, da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Exaltamos teu santo nome, Senhor. Tu que és Deus, eternamente Deus. Tu que és Deus desde todas as eternidades, Senhor. Tu que és o princípio e o fim de todas as coisas. Nós engrandecemos teu nome, Senhor, porque tu tens se revelado a nós, ó Deus. O universo se Maravilhoso, Senhor, onipotente, onipresente, Deus soberano, Deus justo, Deus santo, glorioso, perfeito, cheio de poder, todo-poderoso, todo-poderoso, Criador e sustentador, Criador e sustentador. Tudo está nas tuas mãos, Senhor, desde sempre, desde sempre. no silêncio encontra. Aleluia! Nossa alma te exalta, Senhor. Todo o nosso ser te engrandece, ó Deus. Oh, dá-nos de beber, Senhor. Sacia teu povo, Deus. Sacia nossa alma. Que o anjo houvesse, Oh, maravilhoso, glorioso, exaltado, engrandecido, Deus. gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Nós cremos, Ninguém explica mas cremos, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, poderoso Deus, Pai da eternidade, Deus de toda a terra, Deus de toda a glória, Deus de todo poder. Nós engrandecemos teu nome, Oh, Senhor. dá-me de beber. Aleluias! Água da fonte. Magnífico, Senhor. Antes que o Nós anjo rendemos glórias a houvesse, Ti, ó Deus. ele já era, se revelou aos seus. Aleluia! Gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus!